Show de bola. Então, queridos, vamos começar a nossa reunião. Bom ter cada um de vocês aí conosco. Nesse momento, a gente continua. Nós já vimos na nossa primeira aula sobre quem é Jesus, os problemas quanto à sua humanidade, pessoas que negavam a plena humanidade de Cristo, dizendo que, na verdade, Cristo tinha apenas uma aparência de homem, essa heresia na história da igreja chamada de docetismo. E vimos, então, que Cristo, de fato, era plenamente homem, uma vez que ele tinha corpo humano, ele tinha mente humana, ele tinha sentimentos humanos, vontade humana, né? Então, ele não era apenas, ele não assume apenas parte da humanidade, uma vez que se ele assumisse apenas parte, ele poderia redimir apenas parte. Então, ele assume uma humanidade plena, completa, totalmente homem, para redimir o homem todo, como segundo Adão. Não era necessário que Cristo tivesse pecado, uma vez que o pecado não é inerente à natureza humana. Não é necessário ter pecado para ser plenamente homem. Adão era totalmente homem antes da queda. Na verdade, o pecado não nos torna mais humanos, mas menos. Ele nos desumaniza, distorce a imagem de Deus em nós. E hoje a gente começa, então, falando um pouquinho sobre os problemas quanto à divindade de Cristo, as heresias cristológicas quanto à sua divindade. Essas heresias são chamadas chamada de ebionismo, né? Então, quer dizer, de pobre. E aí, então, que a ênfase é que Jesus, na verdade, ele não era Deus, ele era apenas um ser humano que foi dotado de um poder especial. Isso desde o segundo século já existiam essas heresias sobre quem era Jesus, né? Então, lá já no ano, no primeiro século, né, ano Domini aí, Cerinto foi um dos primeiros a dizer que Cristo ele era o Cristo celestial e Jesus de Nazaré, na verdade, eram distintos. E aí, em um determinado momento, o Cristo celestial ele se une ao Jesus de Nazaré, que era um homem comum, mas aí, na hora que Jesus é batizado por João Batista, o Logos, então, vem sobre ele, e ali, então, ele passa a ser dinamizado, né? Ele passa a receber esse poder do alto, e aí o Cristo celestial fica no Jesus de Nazaré, unido com ele, do batismo até a crucificação. E aí o momento que Jesus é crucificado, na hora que ele é crucificado, o Logos o deixa, né? E aí por isso que vai ser dito lá que Deus meu, por que me desamparaste, né? Esse abandono naquele momento. Então, ele é dinamizado antes do batismo, ele é um homem comum, depois, na hora que morre, também é um homem comum. Então, o Cerinto ele vai criar essa heresia. Paulo de Samosata vai criar o monarquianismo dinâmico. Nós vimos o monarquianismo modalista, que negava a plena humanidade de Cristo, né? Eles diziam que Jesus era apenas aparente e que, na verdade, Cristo era o Pai, né? Ah, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, né? Isso também é chamado de patripassianismo, né? O passianismo de paixão, né? O Pai morreu na cruz, Deus morreu na cruz ali. Mas isso também é uma heresia. O Paulo de Samosata ele vai criar um monarquianismo dinâmico, né? Que, na verdade, vai dizer que o Jesus ele é dinamizado, né? Semelhante ao que Cerinto pregava, né? Então, esse Jesus de Nazaré, ele era um homem que foi dinamizado por Deus Pai para poder operar salvação para os homens, né? Então, Deus dá esse poder a Jesus e ele recebe esse poder também no batismo, e aí daí surge esse adocianismo aí, que é justamente Jesus sendo adotado como filho, né? Jesus não é filho de Deus, mas quando ele recebe esse poder de Deus, Deus o adota e ele se torna uma espécie de semideus, né? E aí nós temos esse subordinacionismo também,
que ele era subordinado ao Pai, ele era divino, mas não na mesma medida que Deus Pai. Ário, ele abominava a ideia de Paulo de Samosata, porque Paulo de Samosata, bem como os Cerintos, Paulo de Samosata ele só melhorou um pouquinho a doutrina de Cerinto. O Ário abominava a ideia de que Jesus era um homem. Então, Ário, ele dizia, não, Paulo de Samosata é um herege, e na verdade Jesus veio do céu. E aí, o que Ário vai dizer? De fato, Jesus vem do céu e ele é a primeira e mais elevada das criaturas. Jesus foi criado por Deus para ser a criatura mais exaltada. Ele é um Deus, mas não na mesma medida do Pai. Não é da mesma essência do Pai. Deus é impassível, Deus não sofre. Jesus era passível de sofrimento e mudança. E então, Jesus, para Ário, ele, na verdade, é o mestre de obras da criação. Então, Deus cria Jesus, e a partir de Jesus todas as coisas são feitas, mas Jesus é menor e ele não é da mesma substância do Pai. Quem vai seguir essa linha aí de Ário lá, já nos primeiros séculos, né, são os testemunhos de Jeová. Né? Os testemunhos de Jeová vão seguir uma linha muito parecida com essa aí. O liberalismo teológico pós-iluminismo, aí, o método histórico crítico, em busca de Jesus histórico, uma aula que a gente vai ter com o reverendo Felipe depois, né, dessas aulas sobre cristologia, pessoa e obra, nós veremos essa questão, vem nesse método histórico crítico um estudo sobre Jesus e agora eles querem entender quem é Jesus. Né? E aí eles, muitos deles eram panenteístas. Né? E o que é isso? Eles vão dizer que Deus é um espírito que permeia o mundo, ele está presente no mundo, mas não é totalmente outro. Né? Então não tem uma ênfase na transcendência de Deus, mas como se Deus fosse uma força, uma energia. Né? E aí essa energia que nos conduz e que nós somos movidos. E se Deus, então, permeia esse mundo, então nós precisamos ter mais de Deus em nós. E aí Jesus, então, ele era esse ser humano iluminado. Ele era esse ser humano que tinha mais de Deus nele. Ele era o homem perfeitamente religioso. Então, essa é a ênfase do liberalismo teológico, que vai tentar explicar Jesus, não mais numa ótica de milagres ou de poder. Não, ele não é todo poderoso. Não, ele não é divino. Ele é só o ser humano que atingiu uma religiosidade perfeita. Ele é o homem que conseguiu estar em plena sintonia com Deus. E aí as pessoas da época não iluminadas não entenderam quem ele era e então o perseguiram. Mas, na verdade, as pessoas, né, que o seguiam ficavam falando que ele fazia tudo aquilo, mas aquilo tudo é mito. Né? Então eles vão dizer, não, na verdade, todas essas coisas aí foram criadas. Não existe milagre. Né? Ele não é todo poderoso. E aí, o que eles fazem agora ao estudar os evangelhos? Eles utilizam o método histórico crítico para criticar o texto, para olhar para o texto e descobrir, entre aspas, o Jesus histórico, verdadeiro, segundo eles. Né? O Jesus da Bíblia é o Jesus daquela comunidade religiosa que as pessoas queriam crer. Então, ele é criado pela tradição. Mas eles não. Eles agora estão pregando o verdadeiro Jesus. Esse Jesus que não era sobrenatural, mas alguém que foi perfeitamente religioso. Né? A ideia de tornar Jesus mais palatável para o homem moderno que nega a ideia de milagres, que nega a ideia de transcendência. E agora, então, eles trazem tudo isso, e aí nós temos os liberais do século XIX na igreja. E ainda hoje você vai ter muitos teólogos dizendo, na verdade, Jesus não ressuscitou, eles queriam tanto que ele ressuscitasse, e eles até disseram que ele ressuscitou, né? Outros dizendo que não, na verdade, Jesus não operou milagres ali quando, na multiplicação dos pães, né? Aquele menino compartilhou, e aí todo mundo viu ele compartilhando, e aí cada um quis compartilhar também. Né? Jesus não operou essas coisas. Tudo porque eles não creem na Escritura, tudo porque eles querem explicar
racionalmente, porque pensam que a razão é a feridora de verdade para todas as coisas, e aí negam a plena divindade de Cristo. Os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus viveu no céu antes e foi a primeira criação de Deus, quando aí já o que ensinava Ário, e ele é o único filho que o próprio Deus criou, né? Então, Deus cria Jesus para ser esse mestre de obras da criação, né? Ele é quem faz o mundo, mas os testemunhos de Jeová vão dizer que só Deus é Deus, Jesus não é Deus, né? Então eles vão dizer que se falar que Jesus é Deus, então nós somos politeístas, né? Nós cremos em mais de um Deus, assim como alguns judeus messiânicos que também não creem na divindade de Jesus, creem nele como Messias, mas muitos deles vão dizer que não, na verdade ele não era Deus. E aí eles chamam a Trindade de heresia, né? E aí a ideia deles é limpar o cristianismo da heresia da Trindade, a ênfase nas obras, né? Jesus é o exemplo a ser seguido. Mas, de fato, será que Jesus ele veio para isso? C.S. Lewis ele tem uma frase muito importante, interessante no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, se não me engano. Ele vai dizer assim, Jesus ele é uma de três coisas para nós. Ou ele é um lunático, um louco, porque ele de fato dizia ser Deus, e se ele não era Deus, então ele era um louco. Ou ele era um mentiroso, ele estava mentindo para todo mundo. Ou ele é de fato quem ele dizia ser, Deus. Então, ou você rejeita Cristo como um lunático, ou você rejeita Cristo como um mentiroso, ou você se curva diante dele como Deus. Mas você não pode se aproximar de Jesus dizendo que ele foi um grande mestre da moral, ou alguém iluminado, porque ele não nos deixou essa opção. E, de fato, Jesus não era um lunático, porque nós vemos que os seus ensinos, porque nós vemos que as suas ações e tudo aquilo que ele fez não eram de um louco. Ele não era um mentiroso, porque tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Então ele só pode ser quem ele diz ser, o Filho de Deus, um com o Pai. E aí há quem diga, não, na verdade Jesus nunca atribuiu a si divindade. Jesus nunca disse que era Deus. Vejamos então, biblicamente, o que a Bíblia diz sobre a divindade de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, no seu ministério, enquanto ele veio e encarnou, ele aceitou adoração. No Antigo Testamento, qualquer anjo, qualquer criatura de Deus, quando um homem se curva diante dela, o anjo não aceita adoração. Então, por exemplo, quando homens se curvam diante de um anjo que vem a um serviço, que Deus o envia para realizar alguma coisa, trazer uma mensagem ou operar alguma missão, e aí os homens tentam se curvar diante deles, ele diz, não, fica de pé, eu não sou Deus, né? Ele não aceita adoração. Assim como nenhum homem piedoso aceita adoração em Israel, porque sabe que só Deus deve ser adorado. E nenhum judeu se curva diante de ninguém, a não ser diante do Senhor. É disso que se trata Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor faz a sua estátua e bastava se curvar diante dela, né? O simples fato de se curvar diante de uma estátua já era um ato de adoração para um judeu. E então eles preferem morrer e ser lançados na fornalha do que se curvar diante de uma estátua. Quando Paulo e Barnabé, né, começam então a ser adorados ali, quando eles operam, quando eles começam a pregar o evangelho, Deus começa a agir por meio deles, e eles são chamados de deuses, eles vão dizer, não, o poder não está em nós, é Deus, não nos adorem. Mas Jesus foi adorado, né? Então, diferentemente de Paulo e Barnabé, em Listra, que não aceitam adoração, Jesus, quando ele anda sobre o mar, lá em Mateus capítulo 14, verso 33, depois que ele andou sobre o mar e ele entra no barco, diz o texto bíblico que os seus discípulos veem ele andando sobre as águas, ele entra no barco e eles se curvam diante dele e o adoram. E o verbo grego utilizado ali é o verbo proskinel, que é o verbo se curvar para adorar. Então, os seus discípulos o adoram e Jesus não os repreende. Veja que em Mateus capítulo 4, o mesmo verbo é usado por Satanás.
dizendo e tentando Jesus na tentação do deserto. Quando ele diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O verbo que ele utiliza ali é se você prosquinel diante de mim. Basta se curvar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus responde o quê? Você só pode prosquinel, você só pode se curvar diante de Deus. Agora os seus discípulos se curvam diante dele. E ele aceita a adoração. Jesus, então, mostra a sua divindade, porque só a Deus podemos nos curvar e adorar. Jesus também afirmou que ele era igual ao Pai. Em João capítulo 10, verso 31 a 33, 30 a 33, ele vai dizer no verso 30, eu e o Pai somos um. Na sequência, os judeus pegam em pedras para atirar nele. E aí Jesus olha para eles e fala assim, por qual obra que vocês me apedrejam? E eles respondem assim, não é por obra que nós te apedrejamos, mas porque você, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que eles estão dizendo? E eles entenderam bem. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está se colocando em igualdade com o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai são de uma mesma substância. Porque nenhum judeu em Israel nunca disse que era filho de Deus. Não existe um profeta do Antigo Testamento, nem mesmo Moisés, nem mesmo Elias, nem mesmo Abraão, nem mesmo Isaías, nenhum deles disse ou requereu para si se chamando de filho de Deus. O único caso que vai acontecer no Antigo Testamento é Deus usando como figura de linguagem o povo de Israel como seu filho, mas simplesmente numa questão de comparação, assim como ele faz como chamando Israel de sua noiva. Então ele diz de Israel como seu filho, de Israel como sua noiva, mas como um símbolo, como uma comparação. Mas um profeta, uma pessoa, individualmente, dizer que é filho de Deus, não há. Porque dizer que é filho é dizer que é a mesma essência, que tem a mesma substância. E é isso que Jesus está dizendo. E os judeus entenderam, e por isso eles querem apedrejá-lo. Em João 14,6, nós temos o relato que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que nós conhecemos bem. Nesse momento, Jesus está dizendo aos discípulos que ele e o Pai são um. Porque o que ele está dizendo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ok? Então só há um caminho para o Pai, que é ele. A verdade é a palavra, ele está dizendo que ele é a palavra encarnada. E só Deus tem vida em si mesmo. Ele está dizendo que ele é a vida, ele é o doador e o sustentador da vida. Mais do que isso, ele não diz apenas isso, ele diz ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Felipe fica animado. Felipe olha para Jesus e fala assim, Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor sabe o caminho para o Pai. Então nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus olha para Felipe e fala, tanto tempo que eu estou convosco, não me tem desconhecido. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O Filho revela o Pai. Nós temos 7 momentos em que o Senhor Jesus também vai dizer que ele atribui a si o nome de Deus. Então, em João 4,26, quando ele está diante da mulher samaritana, aquela mulher, ela ansiava por conhecer mais de Deus, ela estava aguardando a vinda do Messias, apesar de ser uma mulher que não tinha uma vida lá muito boa, uma pecadora, mesmo aos olhos samaritanos, mas ela aguardava a vinda do Messias, o seu coração pulsava, ela estava vendo o pecado numa angústia terrível, aguardando e ansiando pela libertação e pela salvação. Esse era o desejo do seu coração. Eu sei que virá o Messias e ele nos ensinará todas as coisas. Onde que é o lugar de adorar? Ela está preocupada com a adoração a Deus, ela quer aprender mais, ela quer e aguarda a salvação, a vinda do Messias. E aí, depois então de Jesus marcou esse encontro único exclusivamente com ela, era necessário passar por Samaria, ele vai ao encontro daquela mulher que tentou preencher o vazio do seu coração com 5 maridos que ela já teve, e o que ela estava hoje não era marido, em uma situação de adultério. Jesus olha para ela e fala, eu sou. Eu sei que virá o Messias, ele diz, eu sou. É igual a mim, no grego. Eu que falo contigo.
ele revela quem ele é. E eu sou é a tradução para Yahvé no Antigo Testamento, é o nome de Deus, citado lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor se apresenta a Moisés. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é. Em João capítulo 6, verso 20, nós temos quando o Senhor Jesus anda por sobre o mar. Na hora que ele encontra os seus discípulos, ele diz: não temam, eu sou. Eu sou. Em João, capítulo 8, verso 24, nós temos um momento onde Jesus ele começa a pregar para os judeus e de início eles ficam animados, mas depois Jesus começa a ensinar e eles começam a ficar chateados. Assim, como assim ser liberto? Nós não somos escravos. Como é que o Senhor veio para libertar se a gente não é escravo? Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. E ele diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Abraão creu em mim. Vocês são filhos do diabo. Né? E aí, em João 8, 24, ele vai dizer assim: a menos que creiais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha o que Jesus está dizendo. A menos que vocês creiam que eu sou Deus. É isso que ele está atribuindo assim o nome de Deus, que eu sou. Ele não tem nenhum predicado aí. Eu sou, morrereis os vossos pecados. João 8, 28, ele vai dizer: quando levantados o Filho do Homem, vocês verão que eu sou. Então, quando ele for levantado na cruz, vocês perceberão que eu sou. Em João 8, 58, na sequência, eles dizem ser filhos de Abraão, e aí ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 13, verso 19, ele diz: desde agora eu já vos digo, para que quando essas coisas, eu estou falando antes, para que quando essas coisas acontecerem, vocês creiam que eu sou. E João 18, 6, é um momento interessantíssimo quando Jesus está no Getsemane, e aí as pessoas estão, os guardas levitas estão procurando por ele, estão querendo saber quem é Jesus Nazareno para prendê-lo, para levá-lo para ser crucificado, para ser julgado e crucificado. E aí ele diz assim: a quem vocês procuram? Eles falam assim: a Jesus Nazareno. Ele diz assim: eu sou. Sabe o que acontece nessa hora? Diz o texto bíblico que eles recuam e caem por terra. Na hora que ele diz quem ele é, eu sou, João diz que eles caem no chão diante de Jesus. Está claro quem ele é. E nós temos também, além desses 7 eu sous, sem predicado ao longo do Evangelho de João, nós temos os 7 eu sous com predicado. João 6, verso 35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Né? Então, Jesus, em João capítulo 6, 35 e em João 6, 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8, verso 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João 10, verso 7, o verso 9, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. E em João 10, verso 11 e 14, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. João 11, 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente, viverá. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. Jesus, então, diz que é Deus, ele atribui a si o nome de Deus no Antigo Testamento. Existem algumas evidências ainda que apontam a divindade de Jesus nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, o que o Antigo Testamento diz sobre o Messias que viria. Quem seria esse homem? Ele seria simplesmente alguém nascido de mulher ou ele seria alguém diferente, divino? E aí nós temos Isaías 9,6, que o profeta diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Messias que virá, ele é Deus Forte, ele é o Pai da Eternidade, ele criou a eternidade. Miqueias 5,2, falando das origens do Messias, ele vai dizer assim: e tu, Belém Efrata, dizendo que ele nasceria em Belém.
De ti virá aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, aquele que nasce em Belém, ele não tem a sua origem em Belém. Ele existe desde antes. É interessante em João capítulo 12, versos 39 a 41, que é o relato, Jesus, João, falando que o pessoal não estava crendo em Jesus, e aí então ele explica que, na verdade, eles não creram em Jesus, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 10. Ele vai dizer assim, para que tendo olhos não vejam, para que tendo ouvidos não ouçam, e não venham a se converter, mas fiquem com esse coração endurecido. E aí ele vai dizer assim, Isaías disse isso que é Isaías 6,10, porque viu a glória de Jesus e falou acerca dele. João, capítulo 12, verso 41, diz que Isaías viu a glória de Jesus. Quem que Isaías viu em Isaías 6, quando ele profetizou Isaías 6,10? No ano da morte do rei Uzias. Eu vi Yahvé. Yahvé, o eu sou, assentado no alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. E serafins estavam diante dele. E cada um deles tinha 6 asas. E com 2 eles cobriam o rosto diante da santidade de Yahvé. Com 2 cobriam os pés, em sinal de reverência. E com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja, seres santíssimos, clamando: Kadosh, 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 Yahvé Tsebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e eles estão diante dele cobrindo o rosto. Veja, João afirma que esse, sendo adorado no trono, é Jesus. Outros textos bíblicos que apontam a divindade de Jesus, há muitos outros, mas aqui alguns breves em virtude do nosso tempo escasso. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E João 1,18, que vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito tornou conhecido. Jesus é chamado do Deus unigênito. Esse Deus unigênito revela o Pai, torna o Pai conhecido, de modo que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus aparece, não é Deus Pai, é Deus Filho. No Éden, quem anda ali na viração do dia, quem anda ali no jardim e se apresenta a Adão e Eva, é Jesus. Quem se achega a eles e os procura quando eles caem, promete que viria o Salvador, em Gênesis 3,15, de ti virá o descendente que pisará na cabeça da serpente, é o próprio Cristo prometendo que ele viria para redimir, para salvar Adão e Eva e a sua posteridade. Aquele anjo que luta com Jacó, que Jacó aparentemente prevalece contra ele, e Jacó vai dizer, eu lutei com Deus. E aí o próprio Jesus vai dizer, você não se chamará mais Jacó enganador, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, junção de 3 palavras no hebraico, ish, homem, ha, mal, el, Deus, homem infligindo mal a Deus. Jacó não ganha essa batalha nem aqui, nem na China. Ele que sai mancando. Mas isso apontava para um Israel que mataria o Senhor Jesus na cruz do Calvário, para que pudesse ser salvo. Nós o matamos, nós prevalecemos sobre ele. E na cruz ele é ferido para que nós pudéssemos ser salvos, transformados de Jacó para Israel. Ele revela a Deus. Colossenses 1, 15 a 20, Paulo vai dizer, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas, tudo foi feito por intermédio dele. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi feito por meio dele, para ele, nele tudo subsiste, é o que Paulo vai dizer. A ideia do subsiste ali no grego é tudo mantém junto. Em Colossenses 2,9, ele vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 1, o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus.
Segunda Pedro 1:1, Pedro vai saudar a igreja dizendo graça e paz aí da parte de Deus e do nosso Salvador, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro utiliza duas palavrinhas para dizer quem é Jesus: Theos, Deus, e Soter, e Salvador. Os títulos de Jesus nos evangelhos e nas cartas, em todo o Novo Testamento, apontam também para a sua divindade. Ele é chamado de Kyrios. Kyrios é a tradução de Yahvé para o grego. Então, o tetragrama, Yahvé, a tradução de Yahvé no Novo Testamento é Kyrios. E quando as pessoas falavam Kyrios Kaiser, eles estavam falando que César é o Senhor. A ideia de Kyrios no Império Romano não é qualquer senhor no sentido de, como nós usamos senhor, como um pronome de tratamento. Não. Kyrios significa meu dono. Kyrios significa eu faço a vontade dele. E aí o cristão não dizia que César é Kyrios. Quando o cristão tinha que dizer quem é Kyrios, ele dizia não, Kaiser não. Jesus. Jesus é o Kyrios, né? Então, Jesus é o Senhor. Então, ser chamado de Kyrios aponta para a plena divindade do nosso Senhor. Ele é chamado de Filho do Homem. É o título que Jesus mais gosta de utilizar nos evangelhos, Filho do Homem. E aí tem gente que pensa que isso aponta para a sua humanidade, né? No Antigo Testamento, Ben Adam, né, o filho de Adão. Mas não, a ideia é de Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que é quando o texto bíblico vai dizer que vem nas nuvens o Filho do Homem e o ancião de dias lhe dá o domínio, o reino e a glória para que todo mundo se curve diante dele e o sirva. E o domínio dele é um domínio eterno e o seu reino não tem fim. Jesus, então, aponta para si como Filho do Homem, aquele que cumpre plenamente o que está lá em Daniel, capítulo 7. Ele vem e o seu reino não tem fim. E o seu domínio é um domínio eterno. E todas as nações se curvarão diante dele. Ele é chamado de Filho de Deus. Como eu disse anteriormente, a ideia de Filho de Deus aponta para ser um, em essência, com o Pai de uma mesma substância. Ele é chamado de Logos. A ideia do Logos é o princípio de todas as coisas, né? João vai dizer, né? En arche en ho logos, é o versículo 1 de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. Então, o princípio, arque, Heráclito, né, um filósofo, ele dizia que o princípio, né, de todas as coisas era a água. E aí João vai dizer que não, que era o Logos. E aí Heráclito ele vai afirmar que o Logos, na verdade, é esse princípio cósmico que traz ordem ao universo. Então, veja, o conceito grego da época era que o Logos traz ordem. E aí João traz esse conceito grego, né, da filosofia grega, juntando com o significado do davar, do Antigo Testamento do hebraico, palavra, porque Deus, em Gênesis capítulo 1, cria todas as coisas pela sua palavra. Então, em Gênesis 1 é dito lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Na sequência, então, ele vai dizer assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, Deus diz e ouve. Então, Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. E aí, João vai dizer que é aquele que dá ordem ao caos e aquele que cria todas as coisas e que a palavra criadora de Deus é Jesus. Então, Jesus é a palavra criadora de Deus, aquele que vem para revelar plenamente a Deus. Além disso, queridos, a Escritura Sagrada mostra para nós que Jesus é Deus, não apenas por meio das evidências diretas, os textos bíblicos que mostram claramente quem é Jesus, os títulos messiânicos que apontam para a sua divindade,
o próprio Cristo, que aceita a adoração e diz que é um com o Pai, e utiliza para si o nome de Deus, também nós temos evidências indiretas, ou seja, há obras que só Deus faz e há atributos que só Deus tem, atributos na teologia chamados de incomunicáveis, ou seja, os atributos que só Deus tem, onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, a eternidade, esses atributos que só Deus tem, Jesus manifesta isso nos evangelhos, e as obras que só Deus faz, Criador, Salvador, providência, perdão de pecados, julgar, autoridade. Então, todas essas coisas Jesus manifesta. Então, em primeiro lugar, as obras que só Deus faz. Então, Deus é o criador de todas as coisas, mas ninguém criou todas as coisas. Então, se Deus é o criador, é o que diz lá em Gênesis 1 e 2, João 1 vai dizer que Cristo é o criador de todas as coisas. E Colossenses 1 vai dizer que Cristo é o criador de todas as coisas. Então, João 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito se fez. E Paulo, em Colossenses 1,16, vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Nele tudo se mantém. A ideia de providência também podemos ver em Hebreus capítulo 1, 3 e Colossenses 1, 17. Nele tudo se mantém, ele não apenas criou e soltou, mas ele mantém tudo junto, porque se ele tirar a mão, tudo se desfaz. Em Hebreus 1, 3, ele vai dizer que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus. Mas Jesus também é Salvador. Veja, em Isaías capítulo 53, se não me engano, Isaías 53, Isaías 43, 53 não, Isaías 43 vai dizer, no verso 3, porque eu, Yahvé, eu sou o Senhor, Yahvé, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Na sequência, ele vai dizer no verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O que Deus está dizendo em Isaías 43, 11? Que somente ele é Salvador, nenhum outro, não há outro que seja Salvador. E aí, quando a gente olha para Atos, capítulo 4, verso 12, o que Lucas diz lá para nós? Atos 4, verso 12, ele vai dizer que não há salvação em nenhum outro. E aí ele está falando de Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Então, se só pelo nome de Jesus nós somos salvos, e Deus diz que fora de mim não há Salvador, e Jonas capítulo 2, verso 8 diz que ao Senhor pertence a salvação, a Yahvé, Jesus é Yahvé. Em Marcos 2, capítulo 2, verso 7, nós temos perdão de pecados, só Deus perdoa pecados. Nós podemos perdoar alguém que pecou contra nós, mas alguém que pecou contra Deus, quem pode perdoá-lo, senão o Senhor Yahvé? Então, aquele paralítico, quando apresentado, e aqui nós temos várias coisas ali que revelam a divindade de Jesus, em Marcos 2, porque Jesus está ensinando, e o que acontece ali nesse momento? Em primeiro lugar, 4 amigos descem aquele paralítico na frente de Jesus. Jesus olha para cima e vê a fé deles. Quem vê fé? Só Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, 1 Samuel 16, mas Deus vê o coração. Ele vê a fé daqueles 4 amigos, ele olha para o paralítico e diz, perdoados estão os seus pecados. Ele conhece a história daquele homem. Assim como ele conhece daquela mulher samaritana. Assim como ele diz para aquela mulher adúltera, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Quando ele manda aquele paralítico do tanque de Betesda, há 38 anos paralítico, ele diz que seus pecados são perdoados, que ele fosse e não pecasse para que não sucedesse a ele coisa pior. Quem pode perdoar pecados? Não Deus. Jesus perdoa pecados e na sequência ele diz para que saibam que o Filho do Homem, veja o título messiânico, Daniel 7, 13, 14, tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma teu leite e anda. Na sequência ele olha para os fariseus que não falam nada, mas pensam, quem é esse que blasfema? E ele diz para que vocês saibam que eu não estou blasfemando, ou seja, eu posso perdoar pecados. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levante e anda? Dizer levante e anda, um profeta pode dizer.
Perdoar pecados apenas Deus. Atos, capítulo 7, verso 31, nós temos Jesus sendo chamado de juiz, né? Então, Atos 7, nós temos aí um momento em que diz que somente por meio dele, na verdade, Atos 17, ficou errado aí a coisa aí. Então, Atos 17, verso 31, diz que porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, quem é que vai julgar o mundo? Deus é o juiz de toda a terra. É o que diz lá o Salmo 75. Deus é o juiz de toda a terra. E aí, quem vai julgar todo mundo? Jesus. Ele tem autoridade para curar, ele tem, em Marcos capítulo 4, mostra Jesus acalmando a tempestade, ele tem poder sobre o mundo visível. Em Atos capítulo 5, em Marcos capítulo 5, nós temos Jesus expulsando aquela legião de demônios, ele tem poder sobre o mundo invisível. A mulher enferma tocando nele, sendo curada, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tocando a filha de Jairo e ela sendo ressuscitada, ele tem poder sobre a morte. E impecabilidade, Jesus não pode pecar. Apesar dele ser tentado, e o fato de não poder pecar não tornar a sua obra mais fácil, uma vez que ele é santo. Então, imagine sendo santo, quando a gente vê o caso de pedofilia, o caso de maldade do mundo, injustiça, isso dói no nosso coração. Imagina em Cristo, por onde quer que ele passa, ele vendo a maldade, a traição, o abandono, o julgamento injusto, tudo isso fere profundamente, mas ao mesmo tempo que ele é Deus Todo-Poderoso, ele não pode pecar, porque o pecado é justamente contra a sua própria natureza. E aí nós temos os atributos que só Deus tem. Deus é eterno. E aí João 8,58, que nós vimos, os judeus dizem para ele, você não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus existe desde a eternidade. Autoexistência, em João capítulo 5, verso 26, nós temos Jesus dizendo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E em João capítulo 10, verso 17 e 18, ele vai dizer, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. O que ele está dizendo? Vocês não vão me matar. Eu dou a minha vida. Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, João vai fazer questão de dizer que quando ele vê que ele cumpriu todas as coisas, ele simplesmente rende seu espírito e morre. Ele morre na hora que ele quer. Ele morre em 6 horas de cruz. As pessoas passavam dias na cruz para morrer. Os outros bandidos que estavam crucificados ao lado de Jesus tiveram que ter suas pernas quebradas para morrerem antes de começar o Shabat. Jesus, ele morre às 3 horas da tarde. Então, ele rende o seu espírito a Deus, porque já estava cumprido. Então, ele morre na hora que ele quer, ele ressuscita na hora que ele quer, ele tem vida nele mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, imutável. Onisciência, Jesus sabe todas as coisas, ele conhece a história daquela mulher samaritana, 5 maridos já tiveste, o que tem hoje não é seu marido. João capítulo 2 diz que, 2, 23 a 25, diz que muitos creram nele, vendo as obras que ele fazia, mas Jesus não confiava nele, porque sabia o que se passava no coração deles. Só Deus vê o coração. Como ele vê o coração? O caso lá, por exemplo, de Natanael, João capítulo 1, quando ele diz assim, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael, ele fala, nunca te vi. Você me conhece? Ele fala assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Não tinha ninguém lá. Debaixo de figueira era o lugar de oração. Judeus oravam debaixo de árvores frondosas. Então, possivelmente, Natanael estava orando, clamando, será que o Senhor não me vê? Jesus revela a sua onipresença e onisciência. Ele estava lá. Eu te vi. Eu ouvi sua oração. Além disso, a onipresença de Jesus é relatada para nós em Mateus 18, 20,
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, qualquer lugar que estiverem 2 ou 3, Jesus estará lá, em seu nome. E Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onipotência, ele tem poder, como a gente viu, todo poder. Aqui, para a gente fechar a nossa aula e abrir aí para perguntas, os concílios ecumênicos, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, né, 325 Nicéia. E aí, é interessante John Stott falando, né, Nicéia, o concílio de Nicéia vai mostrar que Jesus é verdadeiro Deus, e Constantinopla que Jesus é verdadeiro homem. Então, combatendo aquelas heresias que nós vimos quanto à humanidade, quanto à divindade de Jesus, então o concílio de Nicéia vai enfatizar a divindade de Jesus, o de Constantinopla, né, o constantinopolitano vai mostrar a plena humanidade de Cristo. O concílio de Éfeso vai garantir que, apesar de Jesus ser Deus e homem, ele é uma só pessoa, então a união das naturezas, ele não é duas pessoas distintas, não há essa separação das naturezas, mas uma só pessoa. E aí, Calcedônia garante que, apesar de uma única pessoa, ele tem essas duas naturezas, divina e humana. Rapidamente, para a gente fechar, a união das duas naturezas, então nós temos algumas heresias que vão negar essa união ou vão enfatizar muito uma natureza em detrimento da outra, ou vão unir demais a ponto de essas naturezas deixarem de ser naturezas e tornar uma outra coisa, ou separar demais a ponto de Cristo ser quase duas pessoas. Então você vai ter duas escolas de pensamento, de Alexandria e de Antioquia, e aí a escola de Alexandria enfatizava muito o elemento divino, e a ênfase era a união. Antioquia, a ênfase não era união, mas distinção. Eles separavam essas naturezas. E aí nós temos dois personagens criando heresias, um de Antioquia e um de de Alexandria. O Nestório de Antioquia, ele vai criar o nestorianismo, e aí ele vai dizer, ele vai separar a natureza humana da natureza divina. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade, Maria não era portadora de Deus, Maria não era Theotokos. Então, ele faz essa ênfase dizendo que Maria era Anthropotokos, né? Portadora do homem Jesus, ou Christotokos, portadora de Cristo. Porque a ênfase dele é que no ventre de Maria estava apenas a natureza humana de Jesus. Por que isso é heresia? E hoje muita gente vai dizer, não pode dizer que Maria é mãe de Deus. Sim, Maria era mãe de Deus. Jesus é Deus. Se ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, filho. Porque ele não é duas pessoas. Agora ele é Deus, agora ele é homem. Não. Ao encarnar, ao assumir natureza humana, ao nascer no ventre, ao ser gerado no ventre de Maria, Cristo, então, ele é uma só pessoa, agora divina e humana. Obviamente que ele tem o DNA de Cristo que tem Maria é na sua natureza humana, mas a sua natureza divina também é sua pessoa. Ele é uma pessoa só. Ele não tem duas personalidades. Eu mesmo, Irene. Não, ele é uma pessoa só. Então, eles enfatizam isso. Não, aqui Jesus está como Deus, aqui Jesus está como homem. Jesus fez isso como Deus, como homem. Não. Por isso que algumas coisas ficam complicadas de falar, nossa, Maria, mãe de Deus, ou na cruz Deus morreu. Pois é, Jesus morreu na cruz. Jesus era Deus. E ele morreu. Óbvio que ele morreu porque era homem, mas ele morreu sendo Deus. Então, Nestório, ele gera essa ênfase de separação, quase que criando duas pessoas distintas em Cristo. Eutico, pelo contrário, ele une essas duas naturezas a ponto de que Jesus passa a ser metade Deus, metade homem. Então, uma natureza, uma pessoa, também que foi condenado no Concílio de Calcedônia. Nestório foi condenado no Concílio de Constantinopla. E aí nós temos a definição de Calcedônia, interessante aí, fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinando que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
perfeito quanto a divindade, perfeito quanto a humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e aí indo contra Samosata e Ário, constando nele de alma racional e de corpo, contra Apolinário, que nega então plena humanidade, consubstancial segundo a divindade, homúseo, ele é de uma só substância com o Pai, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos, contra Nestório. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, e aí contra os excessos de Antioquia e Alexandria, fusão e separação, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, contraiútico, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa de subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, contra Nestório, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Isso aqui é um concílio ecumênico, queridos, que nós temos profundo, né, teológico. Só isso aqui já dá uma aula, né? Então aí nós temos alguns fundamentos, depois você pode ver também, ok? E é isso.